Bastidores da negociação de Jair Bolsonaro com o STF. O STF não topou, né? Se encontrar com o presidente antes da declaração relâmpago de ontem, Mônica. Bom dia para você. Olha, bom dia, Megali, bom dia a todos. Vamos começar do final e depois eu vou para o começo, né? Quer dizer, os ministros do Supremo foram dormir ontem, né, aliviados de uma certa forma, com o reconhecimento, ainda que implícito, do presidente Jair Bolsonaro sobre o resultado das eleições, sobre a sua derrota. Mas desconfiados, né, Megali, do que o presidente não vai tomar a atitude que seria até uma obrigação dele, que é reconhecer claramente a derrota, passar a reconhecer, passar a incorporar esse discurso de que ele foi derrotado, né? Começar a arrumar as malas tranquilamente para ir para a nova casa, para a mansão que o PL está dizendo que vai pagar para ele em Brasília, preparar a sua defesa jurídica para ações que seguramente virão, organizar a sua base de apoiadores para fazer uma legítima oposição parlamentar ao governo de Lula, né? Então, há uma desconfiança de que ele não vai fazer nada disso, porque o presidente, diversas vezes, né, Megali, avançou o sinal, quer dizer, uma das lembranças é um indulto que ele deu para o Daniel Silveira, né, no mesmo dia em que o Daniel Silveira foi condenado, o presidente peitou o Supremo e deu aquele indulto. Foram muitas as atitudes ao longo desses anos. A opinião é que ele vai seguir nessa toada, né, a opinião dos magistrados, e ele deixou isso claro, está deixando isso muito claro, em primeiro lugar, quando ele silenciou por horas diante da vitória do Lula, um silêncio que incentivou a essa baderna no Brasil, né? Então, os magistrados, inclusive, receberam ontem, o Megali, alguns magistrados já estão recebendo conteúdo de grupos bolsonaristas em redes sociais que seguem convocando manifestações de uma forma muito organizada, de uma forma profissional, com áudios e vídeos, e textos profissionais, né? Todo mundo sabe quando um texto é profissional ou não é, né? Uma forma muito concatenada com o discurso do presidente no Palácio da Alvorada, né? Uma evidência de que existe aí uma máquina funcionando para estimular essas arruaças e esses protestos, né? Que não seriam apenas protestos espontâneos, né? Mas sim protestos intensamente estimulados. Então, por isso, quando o presidente, por essas e outras, né, quer dizer, quando o presidente convidou os ministros para uma conversa ontem, alguns deles, no primeiro momento, até concordaram, mas logo houve divergências, né? E essa reunião foi cancelada, e aí surgiu um impasse, porque o presidente colocava esse encontro, veja só, Megali, como condição para falar, para reconhecer a derrota. E aí, de novo, o ministro Alexandre de Moraes jogou um papel importante, ele reverteu isso, né? Ele falou, não, primeiro o presidente tem que reconhecer a sua derrota para depois nós conversarmos. Outros ministros concordaram com ele, começou essa ponderação interna, quer dizer, o que nós vamos fazer lá? Como é que nós vamos encontrar o presidente sem saber o que ele vai falar para a gente? Como é que você encontra o presidente para ouvir o que? Xingamentos do presidente? O que o presidente exatamente vai falar? Muito difícil com uma pessoa das características do Bolsonaro você ir para uma reunião de peito aberto, muito arriscado, né? Então, para você ter uma ideia, o Megali, o Alexandre de Moraes tinha tomado um avião em Brasília, ele estava vindo para São Paulo. Quando ele desembarcou em São Paulo, ele soube dessa história, ele embarcou num outro avião para Brasília. Olha o que está acontecendo no Brasil, né? Quer dizer, que deveria estar dentro de uma normalidade, de uma eleição, e o que as atitudes do presidente Jair Bolsonaro estão causando. Aí ele teve que voltar correndo, né? E aí se discutiu e se chegou à conclusão no Supremo de que não era possível aceitar, jamais se reunir com o presidente antes dele aceitar a derrota, antes dele falar isso, e não dava para se encontrar com ele às cegas, né? Havia um temor, Megali, veja que ponto que nós chegamos, havia um temor, eu conversei com alguns ministros sobre isso, de uma chantagem por parte do presidente, de que ele colocasse condições aos juízes para reconhecer a derrota, para desestimular esses protestos, né? Que condições seriam essas? O que ele falaria? Ao fim e ao cabo, os ministros não foram, né? Porque qual era o sentido dessa conversa? Qual era a intenção? Então, houve a recusa, né? E o recado de que só com a manifestação clara dele, ou algum tipo de manifestação reconhecendo a derrota, ele seria, por fim, ele se encontraria com os magistrados. Então, Bolsonaro teve que ceder e decidiu, então, aí falar, convocou a imprensa, falou com meias palavras, falou de forma indireta, mas acabou reconhecendo que perdeu
e o STF imediatamente reconheceu esse reconhecimento, né, Megali? O presidente falou mais ou menos, o Supremo já escancarou, reconheceu sua derrota, tá ótimo, e foi então assim meio a fórceps, o Megali, e que o presidente Jair Bolsonaro finalmente cedeu, depois de horas e horas, e falou para depois se encontrar com os magistrados. Até agora está um pouco confuso na cabeça dos ministros por que ele quis essa conversa. Porque diz que chegou lá ontem, ele não pediu nada, chegou manso, chegou pianinho, como eles dizem, não pediu nada. Então, enfim, acabou se encontrando. A conversa pós-discurso foi uma conversa que só teve amenidades, Megali. Não é bom que a gente tenha se acostumado a ter um presidente que a gente não sabe se deve ou não levar em conta o que ele fala e tem que ficar tentando interpretar o tempo todo aquilo que sai da boca dele. Lembra do depoimento do Pazuello na CPI da Covid? Em que ele disse, não, o presidente fala coisas aí, mas você tem que desconsiderar. Isso aí é que nem coisa de internet. Como desconsiderar? Como que a gente pode desconsiderar o que sai da boca de um presidente da República? Aí ontem ele faz um discurso ejaculação precoce, não fala nada, não condena as manifestações, quer dizer, condena daquele jeitinho dele, né? Eu entendo, eu vejo aí as razões que levaram as pessoas, mas não vamos usar os métodos da esquerda. Quais são os métodos da esquerda? Bloquear estradas? É exatamente o que estão fazendo. Ele foi invasão de propriedade privada. Estão invadindo a estrada. Então, que é a propriedade pública. Então, quais são? Proibindo o direito de ir e vir, que é exatamente o que está acontecendo. Continuam. Né? Aí não aceita a derrota. E não fala em transição. Aí vem o Ciro Nogueira, né, até meio constrangido ali, fala, olha, a transição vai começar com Alckmin, mas não saiu da boca do presidente. Aí ele vai pro STF, o que será que ele vai discutir lá? Aí quando acaba, o Fachin disse, olha, eu vi, hein, saiu da boca dele a palavra acabou, então, acabou. Mas você tem que ficar analisando tudo com lupa. A gente precisa de um presidente que deixe bem claro o que ele tá pensando, em que direção ele tá indo, em que direção a gente tá indo. Porque ele ainda será o nosso presidente pelos próximos 2 meses. Não dá pra ficar sendo oblíquo o tempo todo, sendo tratado como uma criança. As palavras ora valem, ora a gente tem que desconsiderar. Como é que eu vou saber que hora que eu tenho que desconsiderar e que hora que eu tenho que levar a sério? Lembra daquela foto da cor do vestido? Era azul, era amarelo. Exato. Pra cada um fica de uma cor, né, o discurso dele. Você tem que ficar arrancando a força. Gente, agora assim, quando você vê o discurso do presidente e logo depois você entra nos grupos bolsonaristas, você vê que há algo muito concatenado. Ele fala e imediatamente há uma tradução. São vários grupos, Megali. Não pode ser uma mera coincidência que em todos esses grupos existam pessoas que tenham a mesma ideia, a mesma tradução e publiquem os mesmos textos. Né? Então, quer dizer, na verdade, o presidente deu um recado para as pessoas continuarem nas ruas. Essa foi a verdade. Claro. Né? Bom, bloquear a estrada, vai morrer gente no hospital sem oxigênio, então pronto, deixa passarem, né? Deixa passarem as pessoas. Mas segue em estradas bloqueadas, essa é a verdade. Acabei de receber mensagem aqui de Limeira, uma pessoa que eu conheço que está lá, não está conseguindo passar, teve que dormir fora, teve que dormir em outras cidades, as pessoas com medo de sair sem saber o que vai encontrar nas estradas e nas vias das cidades. Essa é o que essa direita bolsonarista está fazendo no Brasil. E o presidente ali não foi claro, né, Megali? Saiam das ruas, saiam das estradas, deixem o país voltar à normalidade, vamos aceitar essa derrota, vamos fazer uma oposição sem atrapalhar a vida das pessoas. É isso. E ontem... Não foi um discurso impensado nem de uma criança, foi um discurso... Eu não me conformava, porque fiquei 1h30, a gente até ficou trocando mensagem, né, Sheila? No sofá ali, não vai começar esse negócio, cara? Não começava. 1h30. Aí começou. Aí veio aquilo. Eu não aguentei. Fui lá xingar muito no Twitter. Eu escrevi lá, como é que esse cara conseguiu virar símbolo de hombridade, de masculinidade, de coragem? Né? Como? Como é possível que isso tenha acontecido? Que ilusão coletiva é essa? Aí a resposta que eu mais recebi foi: alguém da sua laia jamais vai entender. Porra, realmente jamais vou entender. Eu jamais vou entender essa adoração religiosa que não tem lastro na realidade. Como que Bolsonaro virou um símbolo da honestidade, da hombridade, da coragem? Como? Enfim,
Gente da minha laia jamais vai entender mesmo.